Os canadianos que viajam pela fronteira com os seus cães podem respirar de alívio depois dos Estados Unidos da América terem anunciado que não iriam afinal implementar regulamentações rígidas relacionadas a viagens com cães em certos países, incluindo o Canadá. Em maio, o Centro de Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América, CDC, anunciou regras atualizadas para a travessia da fronteira para cães, que entram em território americano por via aérea, marítima ou terrestre. A implementação das mudanças estava prevista para 1 de agosto. O CDC pretendia exigir que os indivíduos que viajassem de um país de baixo risco de raiva, como o Canadá, fizessem com que o veterinário do seu cão preenchesse um formulário de certificação do animal, como chegando de um país livre de raiva ou de baixo risco para os Estados Unidos, ou outra documentação aprovada pelo CDC. Os cães também eram obrigados a ter um microchip compatível com a Organização Internacional para Padronização até ao final do verão. Os documentos tinham de ser enviados a um veterinário oficial do governo no país exportador. A Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos questionou essas novas regras e observou que não seria capaz de fornecer declarações para documentos de exportação específicos. A meados de julho, o Ministro da Saúde do Canadá, Mark Holland, forneceu uma atualização sobre as regras, dizendo que o CDC havia flexibilizado algumas das suas restrições iniciais, incluindo aquelas relacionadas com os microchips. Holland referiu que o governo federal continuaria a pressionar as autoridades americanas para mais isenções nas suas regras, uma vez que o Canadá está livre da variante do vírus da raiva mantida por cães e compartilha o mesmo estatuto de país livre da raiva dos Estados Unidos da América. O CDC anunciou a 23 de julho que mudou os seus regulamentos planeados inicialmente para cães de países livres de raiva canina ou de baixo risco, incluindo o Canadá. O único formulário que precisa é o formulário de importação de cães do CDC, se o seu cão esteve apenas em países livres de raiva canina ou de baixo risco nos 6 meses anteriores à sua entrada ou ao retorno aos Estados Unidos da América. O seu cão deve parecer saudável para entrar nos Estados Unidos, dizem os requisitos atualizados do CDC. A organização acrescentou que um recibo será enviado por e-mail após o envio do documento e que pode ser impresso ou mostrado no telefone na passagem da fronteira.